O Tanjoubi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Notícias. Jornal das 3, com o António José Soares e António. Os cidadãos franceses suspeitos de abandonar 2 crianças em Alcácer do Sal ficaram em prisão preventiva. O juiz optou pela medida de coação mais gravosa, tal como pedia o Ministério Público. A mãe e o padrasto das crianças foram ouvidos novamente esta manhã no Tribunal de Setúbal, que considerou fortemente indiciada a mãe pela prática de 2 crimes de exposição ao abandono agravado. Relativamente ao padrasto, o Tribunal considerou fortemente indiciado pela prática de 2 crimes de exposição ao abandono e ainda um de ofensa à integridade física qualificada. A decisão teve em conta o perigo de fuga, de perturbação do processo, continuação de atividade criminosa e ainda o risco de perturbação da ordem e tranquilidade pública. Segundo fonte da GNR, Marc Balagriga vai para a prisão de Setúbal, já Marine Rousseau para o estabelecimento prisional de Tires. Recordamos que os 2 cidadãos franceses foram detidos na quinta-feira na zona de Fátima, a cerca de 200 km de distância do local onde abandonaram as 2 crianças. E o Presidente da República alerta que a gestão do Governo durante as tempestades foi descoordenada e pouco clara e avisa que é preciso acelerar apoios e clarificar as medidas. É o que indica o relatório da Presidência Aberta da Zona Centro do país, a que o Jornal Público e a agência Lusa tiveram acesso. António José Seguro esteve a visitar as zonas afetadas pelas tempestades, pouco depois de tomar posse, e avisa que não basta improvisar ou responder no imediato. Rui Casanova. António José Seguro é claro e direto. É preciso acelerar os apoios às populações, clarificar as medidas de ajuda e melhorar a coordenação entre entidades no terreno. O Presidente da República alerta que, para muitas famílias, empresas e comunidades, esta crise ainda não terminou e avisa que as consequências vão continuar a persistir. Neste relatório, com quase 100 de páginas, António José Seguro explica que o problema não se esgota no momento da destruição inicial. Além dos apoios às populações, agora é preciso melhorar a coordenação entre entidades, reforçar as infraestruturas críticas e corrigir vulnerabilidades acumuladas. São expressões utilizadas por Seguro neste relatório. O Presidente da República admite que a capacidade de improvisar é valiosa, sim, mas tem de ser sempre acompanhada por uma melhor organização, melhor planeamento, maior preparação institucional e também uma cultura mais sólida de responsabilidade e autoproteção. Além destes alertas, António José Seguro deixou outro aviso: os efeitos das tempestades aumentam o risco de incêndio nas zonas afetadas. Rui Casanova com os alertas de António José Seguro. E o o treinador do Sporting, Rui Borges, não quer qualquer tipo de facilitismo por parte da equipa para com o Torriense na final da Taça de Portugal de amanhã. Até porque o Sporting parte como favorito para este encontro, uma vez que o Torriense joga na 2ª divisão, e é precisamente para essa diferença de estatuto entre os 2 emblemas que Rui Borges deixou alerta. Na conferência de antevisão da final da Taça de Portugal, o técnico leonino acredita que o Torriense vai estar mais motivado do que nunca. É sermos sérios e não entrarmos em facilitismos. A pressão neste clube existe diariamente. Agora sim, acho que o grupo é merecedor de estar nesta final, é merecedor de lutar por o troféu e vencê-lo. Agora temos que fazer muito para o vencer. Não adianta dizermos que somos merecedores, temos que o demonstrar dentro do campo, contra uma equipa que vai dar a vida num momento histórico para o clube, num momento histórico se calhar para a grande maioria dos seus atletas, independentemente de quem seja o adversário. Neste caso o Torriense, que é de um escalão inferior, é certo, mas tem demonstrado aquilo que é a sua qualidade ao longo da época. E nesta semana demonstrou contra uma equipa de Primeira Liga toda a sua qualidade e que sirva de alerta para aquilo que nós vamos encontrar amanhã. Os alertas de Rui Borges para a final da Taça de Portugal de amanhã. E, António, esta final acontece no meio dos 2 jogos do play-off de subida à Primeira Liga, em que o Torriense também está incluído. E o antigo árbitro internacional, Pedro Henriques, critica este calendário, pede mais proatividade e também maior organização às entidades que gerem o futebol português, nomeadamente à Liga Portugal e à Federação Portuguesa de Futebol.
No programa E o Campeão é, desta manhã, aqui na Rádio Observador, Pedro Henriques considera que não faz sentido, no espaço de uma semana, o clube de Torres Vedras ter de decidir toda uma época. Nunca ninguém iria pensar que o 16º classificado da Primeira Liga, ou neste caso o 3º da Segunda, poderiam estar a disputar uma final da Taça de Portugal e, portanto, estaria tudo bem. E este é que é o problema da proatividade da organização, porque não faz sentido nenhum, da mesma maneira que não fez para o Sporting a dado momento e daí os adiamentos, não faz agora sentido nenhum para o Torriense que tenha que no espaço de 8 dias ter 3 jogos completamente relevantes, importantes e decisivos, porque isso em termos financeiros, de patrocínios e apoios, faz toda a diferença. O Torriense está na Liga 2, ou está na Primeira Liga, é mesmo comparar a noite com o dia, e não fez sentido nenhum o Torriense ter este jogo da Taça de Portugal aqui pelo meio. Também o Rui Borges se pronunciou sobre este tema. O técnico do Sporting diz que a formação de Torres Vedras, apesar de tudo, não sai prejudicada. Para mim chega nas mesmas condições. Eu acho que quando as equipas querem estar entre os melhores, têm que perceber aquilo que é os calendários. Nós também o temos naquilo que é ao longo da época, por isso. É o que é, o futebol é isso. Eu acho, e volto a dizer, eu acho que se perguntasse ao Mr. Tralhão ou qualquer jogador do Torriense, calendário definido, dissesse, olha, vais disputar a final da Taça de Portugal e o play-off da subida à Primeira Liga, mas o calendário é este, eles assinavam na hora. Não tenho dúvida nenhuma, acredito eu. Mas eu acho que isso é natural, é o calendário. Eu acho que não é por aí que vai deixar do Torriense ser mais ou menos competitivo. As palavras de Rui Borges a propósito do calendário do adversário torriense, que joga a final da Taça de Portugal entre os 2 jogos do play-off de subida à Primeira Liga. António, vamos também atualizar as notícias de âmbito local. E começamos, Filipa, por Santa Maria da Feira. Hoje é o último dia do Festival Imaginários. Até às 2 da manhã há mais de 50 momentos de programação para desfrutar. Destaque para a companhia australiana Legs on the Wall, que vai realizar várias atividades de dança, e também para uma pirâmide de gelo com mais de 2 toneladas, que vai ser palco de uma performance a 40 metros de altura e que alerta para a urgência climática. Em Vila do Conde, a PSP apanhou 2 condutores de automóveis que promoviam corridas ilegais e ultrapassagens perigosas em vias públicas do concelho. As corridas e as manobras ilegais eram exibidas nas redes sociais. Segundo a Polícia de Segurança Pública, a investigação em Vila do Conde demonstrou que as corridas de carros não eram atos isolados, uma vez que mobilizavam seguidores e curiosos que se deslocavam aos locais para assistir a estas práticas ilegais. A região de Leiria vai ter obras de construção civil durante o período de verão nas zonas balneares do concelho da Marinha Grande. O município suspendeu a proibição de obras neste período para recuperar os danos provocados pelas tempestades. A decisão foi aprovada pela Assembleia Municipal com o objetivo de permitir a reposição das condições de vida das populações para a retoma da atividade económica local. A Câmara Municipal do Seixal reforçou o apoio à construção de 5 creches. A autarquia quer garantir 460 novas vagas, um esforço que implica um valor total de 1 milhão de euros. Falamos de 5 novas creches em Paio Pires, Pinhal Conde da Cunha, Pinhal do General, Pinhal de Frades e Torre da Marinha. Pela Amadora, o clube local de futebol, o Estrela, pediu um perdão de 20 milhões de euros para evitar a exclusão da Primeira Liga. A SAD do clube Estrela da Amadora admitiu que está numa situação económica difícil, sem dinheiro em caixa para fazer face às responsabilidades dentro dos prazos, o que pode levar à exclusão das competições profissionais. Assim, o Estrela avançou com um plano de recuperação e está a pedir aos credores um perdão de 90% da dívida, que supera os 25 milhões de euros. Terminamos com os Bombeiros Voluntários de Santarém, que vão apresentar um livro sobre os 155 anos de história. A primeira atividade do programa comemorativo está agendada para o próximo sábado, 30 de maio, no quartel da Corporação. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santarém celebra então estes 155 anos de existência e tem mantido atividade ininterrupta desde 1871. Notícia de fecho do Jornal das 3.